Eu preciso te fazer uma pergunta antes de começar. E eu preciso que você responda com honestidade, não para mim, mas para você mesmo. Você já teve aquela sensação de que está fazendo tudo certo, orando, indo à igreja, lendo a palavra, e mesmo assim parece que o céu está fechado, que as promessas estão congeladas, que todo mundo ao seu redor parece avançar enquanto você fica parado olhando? Essa sensação tem um nome e muita gente chama de fase difícil, de prova, de deserto. Mas e se eu te dissesse que, em alguns casos, o problema não está lá fora, não está no inimigo, não está na circunstância, mas está dentro de você? Não estou dizendo isso para te acusar, estou dizendo isso porque a verdade que liberta dói antes de curar. E hoje, a gente vai falar sobre 3 atitudes silenciosas que podem estar bloqueando exatamente o que Deus quer entregar para você. Pensa comigo por um instante. Existe algo invisível que você não consegue ver, mas que age todos os dias na sua vida espiritual. Não é um monstro, não é uma maldição familiar, não é o vizinho que torce contra você. É algo que você mesmo alimenta, às vezes sem perceber, às vezes percebendo e fingindo que não viu. Pequenas escolhas diárias, pequenos hábitos enraizados, pequenas atitudes que parecem inofensivas, mas que, na dimensão espiritual, têm um peso enorme. A Bíblia diz, em Provérbios 4:23, que devemos guardar o nosso coração mais do que tudo o que se guarda, porque é dele que procedem as saídas da vida. Não é do sermão que você ouve, não é do versículo que você posta, é do coração. E se o coração está ferido, amargurado, orgulhoso ou negligente, as saídas da vida ficam bloqueadas. Simples assim. E eu quero começar pela primeira atitude, que é talvez a mais pesada de todas e também a mais disfarçada. Estou falando da falta de perdão. Não o ódio declarado, não a raiva que você assume. Estou falando daquele rancor silencioso que você guarda no fundo do peito e que chama de precaução. Aquele distanciamento que você justifica dizendo que é sabedoria. Aquela frieza que você mantém com alguém que te machucou e que você chama de limite. Mas no fundo mesmo, você sabe que ainda não perdoou. E isso tem um custo espiritual que a maioria das pessoas não está disposta a enxergar. Pensa na história de José, lá no livro de Gênesis. Um jovem que foi traído pelos próprios irmãos, jogado numa cisterna, vendido como escravo, falsamente acusado, preso, esquecido. Ele tinha todas as razões do mundo para viver amargurado. Tinha argumentos de sobra para alimentar o rancor, mas a Bíblia não registra nenhuma vez José reclamando de Deus, nenhuma vez José tramando vingança, nenhuma vez José deixando o ódio tomar o lugar da fé. E quando chegou o momento do encontro com os irmãos, ele chorou, não de raiva, mas de compaixão. E foi exatamente nesse ponto que a história dele virou. Porque o perdão não liberta quem te machucou, o perdão te liberta para receber o que Deus preparou para você. Agora me responde com sinceridade, e se quiser, escreve nos comentários. Existe alguém que você precisa perdoar hoje, alguém cujo nome você sabe exatamente qual é, mas que você ainda não soltou de verdade? A segunda atitude que pode estar bloqueando suas bênçãos é mais difícil de admitir ainda, porque ninguém gosta de ouvir essa palavra. Estou falando do orgulho. E não estou falando do orgulho escandaloso, do arrogante que faz questão de mostrar que é melhor que todo mundo. Estou falando do orgulho sutil, aquele que te impede de pedir desculpas quando você errou. Aquele que te faz preferir ficar em silêncio a admitir uma falha. Aquele que te faz defender uma posição errada só porque você disse que era certa. Aquele que te faz resistir a conselhos, a correções, a processos que Deus coloca na sua vida porque você acha que já sabe o suficiente.
O orgulho espiritual é o mais perigoso de todos, porque ele vem vestido de convicção. Ele parece fé, mas é teimosia. Ele parece firmeza, mas é resistência ao Espírito Santo. Pensa no rei Saul. Deus o ungiu, Deus o escolheu, Deus o colocou no trono. E Saul tinha tudo para ser um dos maiores reis da história de Israel. Mas havia um problema dentro dele, um problema que nenhuma unção conseguia mascarar por muito tempo. Ele não conseguia admitir que errou. Quando Samuel o confrontou, Saul arrumou justificativa. Quando perdeu a unção, tentou manter a aparência. E o mais trágico não foi o que ele perdeu, foi o que ele poderia ter sido se tivesse humilhado o coração a tempo. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Isso não é conselho de autoajuda, isso é lei espiritual. Declara agora em voz alta onde você estiver, com convicção: eu escolho a humildade. Eu abro mão do orgulho que me separa de Deus e das pessoas que Ele colocou na minha vida. A terceira atitude é a que mais gente vai se identificar e, ao mesmo tempo, a que mais gente vai tentar justificar. É a negligência espiritual. Sabe aquele "depois eu oro"? Aquele "essa semana está corrida, mas semana que vem eu volto a buscar"? Aquele "eu estou cansado hoje, mas amanhã eu leio a palavra". E o amanhã vai virando semana, e a semana vai virando mês, e de repente você olha para trás e percebe que faz muito tempo que você não tem um encontro real com Deus. Não uma oração rápida antes de dormir. Não um versículo lido no passante enquanto rolava o feed. Um encontro de verdade, onde você para, abre o coração e deixa Deus falar. A negligência espiritual é traiçoeira, porque ela não acontece de uma vez. Ela acontece aos poucos, devagar, quase imperceptivelmente, como uma planta que vai murchando porque você foi diminuindo a quantidade de água. Um dia você olha e ela já está seca. Pensa na parábola das 10 virgens em Mateus 25. Todas elas sabiam que o noivo viria. Todas elas tinham suas lâmpadas. Mas 5 delas não se prepararam, não garantiram o óleo suficiente, não levaram a sério o momento que estava por vir. E quando o noivo chegou, as lâmpadas delas estavam se apagando e a porta foi fechada. Não porque Deus as rejeitou, mas porque elas mesmas escolheram a negligência no momento em que deveriam ter escolhido a preparação. O que está apagando a sua chama espiritual hoje? O que você tem negligenciado que Deus está esperando que você retome? Se você se reconheceu nessa parte, escreve aqui nos comentários. Eu decido retomar. A partir de hoje, eu priorizo minha vida espiritual, porque eu sei que sem Deus, nada do que eu construo vai de pé. Agora eu preciso que você entenda uma coisa muito importante antes de continuar. Deus não te revelou essas 3 atitudes hoje para te condenar. Ele não te colocou diante desse espelho para que você saia daqui se sentindo culpado e sem esperança. Não é assim que Deus age. A Bíblia diz em João 16:8 que é o Espírito Santo quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E convencer não é esmagar, convencer é iluminar o caminho de volta. Quando Deus aponta um bloqueio na sua vida, é porque Ele quer te ver livre daquele bloqueio. Quando Ele revela o que está te prendendo, é porque Ele já preparou a chave para te soltar. E aqui está a parte mais bonita de tudo isso. O simples fato de você estar assistindo esse vídeo até aqui, o simples fato de você ter sentido aquele aperto no peito quando eu falei sobre o perdão, sobre o orgulho, sobre a negligência, já é o Espírito Santo trabalhando em você. Isso não é coincidência, isso é convocação. O que parecia impossível começa a ganhar forma. Não porque você fez uma oração perfeita, não porque você resolveu todos os seus problemas de uma vez, mas porque você disse sim. E talvez tudo o que Deus esteja esperando de você nesse exato momento seja exatamente isso. O seu sim sincero, o seu coração aberto, a sua disposição de mudar o que precisa ser mudado para receber o que Ele já preparou.
As promessas de Deus sobre a sua vida não expiraram. O nome que está escrito no coração de Deus é o seu. E o próximo capítulo da sua história está esperando que você vire a página. Declara agora em voz alta, com toda a convicção do seu coração: eu digo sim, Senhor. Sim para a transformação. Sim para o processo. Sim para tudo que o Senhor preparou para mim. A partir de hoje, nada mais me bloqueia, porque eu escolho me alinhar com a vontade de Deus para a minha vida. Amém.